Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a corrigir os exercícios valendo ponto da aula 3.3. Então, a primeira questão. A fórmula molecular do composto NON 3,5-dieno é... Vocês podem fazer de duas maneiras, conforme eu mostrei na parte teórica. Ou fazer a fórmula em bastão e tirar o número de carbono e hidrogênio, ou então fazer pela fórmula geral. Eu vou fazer pelas duas formas para a gente dar uma lembradinha. Então, assim, non, o prefixo non quer dizer que tem 9 carbonos. E dieno quer dizer que tem ligação dupla. Uma dupla está no carbono 3 e a outra dupla está no carbono 5. Então, eu vou ter a fórmula da seguinte maneira. Quando você faz essa fórmula em bastão, o primeiro risco que você dá para fazer o zigue-zague vai corresponder a 2 carbonos. Então, você está montando a fórmula em bastão. Esse primeiro risco vai corresponder a 2. Então, você vai contar até chegar a 9. Ou seja, vai fazer assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O teu carbono 1 pode ser tanto o carbono da extremidade esquerda como o carbono da extremidade direita. Você que escolhe para numerar a cadeia. Eu escolhi o meu carbono 1 da extremidade esquerda. Então, ó, esse aqui é o carbono 1. 1, 2, 3. Então, eu tenho uma dupla no carbono 3. 3, 4, 5 e outra dupla no carbono 5. Então, tá aqui a fórmula em bastão do NON 3,dieno. Agora, a gente sabe que o NON corresponde a 9 carbonos. Então, vou começar a fórmula molecular por C9. Agora, eu vou adicionar os hidrogênios, porque a fórmula em bastão a gente não representa os hidrogênios. Lembrando que o carbono tem que fazer 4 ligações. O que estiver faltando para chegar a 4 é o número de hidrogênios que você não representou na fórmula em bastão. Então, o problema é que esse programa que eu utilizo, ele coloca os hidrogênios da ponta. Então, no caso, quando você vai fazer no caderno, né, vai fazer a fórmula em zigue-zague, esses hidrogênios aqui da ponta não vão aparecer. Mas vamos dar uma relembrada. Ó. Esse carbono aqui está fazendo apenas uma ligação. Então, para 4 vão faltar 3, por isso que aqui são 3 hidrogênios. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2 ligações. Para 4 faltam 2 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. Para 4 falta 1 hidrogênio. Esse daqui está fazendo 1, 2, 3 ligações. Para 4 falta 1 hidrogênio. Esse daqui 1, 2, 3 ligações. Para 4 falta 1 hidrogênio. Esse 1, 2, 3 ligações. Para 4 falta 1 hidrogênio. Esse 1, 2 ligações, para 4 faltam 2 hidrogênios. Esse daqui 1, 2 ligações, para 4 faltam 2 hidrogênios. E esse daqui está fazendo uma ligação, para 4 faltam 3 hidrogênios. Então, vou contar os hidrogênios. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16. Então, C9H16. O outro modo de fazer é pela fórmula geral, ou seja, como a terminação é dieno, a função, o subgrupo dele é um alcadieno. A fórmula geral dos alcadienos é CnH2n-2. Non é o prefixo correspondente a 9 carbonos. Então, vou substituir o valor de 9 pelo N. Então, vai ficar C9H 2 vezes 9 menos 2. 2 vezes 9 vai dar 18. Então, vai ficar C9H18 menos 2. 18 menos 2 vai dar 16. Então, a fórmula vai ficar C9H16. Resposta, letra D. Questão 2. Alcinos são hidrocarbonetos. Então, lembra, alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e com uma ligação tripla. Lembra que cadeia aberta também pode ser chamada de alifática ou acíclica. E a ligação tripla é chamada de insaturação. Então, a resposta vai ficar: alcinos são hidrocarbonetos alifáticos insaturados com tripla ligação. Resposta, letra E. Questão 3.
Considere as afirmações seguintes sobre os hidrocarbonetos. Então, vamos marcar as afirmações corretas. Item 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Está correto, porque o próprio nome ele já diz quais são os elementos químicos que você tem. Então, hidro é o elemento químico hidrogênio, carboneto é o elemento químico carbono. Então, são os compostos formados apenas por hidrogênio e carbono. Então, 1 está certo. Item 2. São chamados de alcenos os hidrocarbonetos insaturados com uma ligação dupla. Também está correto, porque alcenos, como a terminação é eno, ele vai ter ligação dupla entre os átomos de carbono. E a ligação dupla é chamada de insaturação. Então, são hidrocarbonetos insaturados com uma ligação dupla. Está correto. Item 3. Ciclanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Não, esse está errado. Por quê? Cadeia alifática quer dizer que é a cadeia aberta. Então, corrigindo, essa é só a parte errada dessa frase. Corrigindo a frase para uma maneira correta, seria: ciclanos são hidrocarbonetos cíclicos. Lembra que cadeia fechada e cadeia cíclica é a mesma coisa. Então, a gente escreve que são hidrocarbonetos cíclicos saturados de fórmula geral CnH2n. Então, a 3 está errada. Item 4. São hidrocarbonetos aromáticos benzeno e naftaleno. Essa está correta, porque benzeno e naftaleno possuem anel aromático. Lembra que o anel aromático são das duplas alternadas. Dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. O benzeno possui um anel aromático e o naftaleno são 2 anéis aromáticos juntos. Então, as corretas são 1, 2 e 4. Resposta letra E. Questão 4. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é. Então, essa número 4 você podia fazer da mesma forma que fez a número 1. Ou você faz a fórmula em bastão de cada um e tira a quantidade de carbono e hidrogênio, ou faz pela fórmula geral. Vou fazer pela fórmula geral para a gente treinar um pouco mais a utilização da fórmula geral. Então, na letra A, metano. Met quer dizer que é um carbono. E como a terminação é ano, é um alcano. Utilizando a fórmula geral de alcanos, que é CnH2n mais 2. Vou substituir o valor de N por 1. Por quê? Por causa do prefixo met, que corresponde a um carbono. Então, vai ficar C. Lembra que quando é 1, a gente não escreve, né? Então, vai ficar CH, 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 mais 2, 4. Então, a fórmula molecular do metano é CH4. Letra B, etano, et, são 2 carbonos. E como a terminação é ano, é um alcano. Utilizando a fórmula geral de alcanos, é CnH2n mais 2. Substituindo o valor de N por 2, por causa do prefixo et, que corresponde a 2 carbonos. Então, eu vou ter C2H, 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 2, 6. Então, a fórmula vai ficar C2H6. Eteno, et, 2 carbonos. Como a terminação é eno, é um alceno. Utilizando a fórmula geral dos alcenos, é CnH2n. Substituindo o valor de N por 2, por causa do prefixo et, que são 2 carbonos. Então, vai ficar C2H, 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a fórmula é C2H4. Etino, et, corresponde a 2 carbonos. E como a terminação é ino, é um alcino. A fórmula geral dos alcinos é CnH2n menos 2. Substituindo o valor de N por 2, por causa do prefixo et, que correspondem a 2 carbonos. Então, eu vou ter C2H, 2 vezes 2 menos 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 2 vai dar 2. Então, a fórmula molecular do etino é C2H2. Propino, prop, corresponde a 3 carbonos. E ino é um alcino. Substituindo o
Utilizando a fórmula geral dos alcinos, que é CnH2n-2, substituindo o valor de N por 3 por causa do prefixo prop, que corresponde a 3 carbonos, eu vou ter C3H 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 2, 4. Então, a fórmula molecular é C3H4. Aquele que possui a menor quantidade de hidrogênios por molécula vai ser o etino, que ele possui apenas 2 hidrogênios na molécula dele. Então, resposta letra D, etino. E questão 5. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, também conhecido popularmente como gás de cozinha, é um combustível fóssil não renovável que pode se esgotar de um dia para o outro, caso não seja utilizado com planejamento e sem excesso. Ele é composto, dentre outros gases, por propano e butano. Propano, terminação ano, é um alcano, só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Butano, terminação ano, também é um alcano, só tem ligação simples entre os átomos de carbono. E lembra que o tipo de ligação, que é a ligação simples entre os átomos de carbono, a cadeia é classificada como saturada, então eles são compostos saturados. E pequenas quantidades de propeno e buteno. Propeno, terminação eno, é um alceno, tem ligação dupla entre os átomos de carbono. Buteno, terminação eno, é um alceno, ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, propeno e buteno têm ligação dupla entre os átomos de carbono. E lembra que a ligação dupla ou a ligação tripla são classificados como cadeia insaturadas, são insaturações. Então, propeno e buteno são compostos insaturados. Esses compostos orgânicos são classificados como hidrocarbonetos que apresentam semelhanças e diferenças entre si. Com base no tipo de ligação entre carbonos e na classificação da cadeia carbônica dos compostos acima, pode-se afirmar que: letra A, os compostos insaturados são propano e butano. Não, propano e butano só têm ligação simples entre os átomos de carbono, eles são compostos saturados. Letra B, os compostos insaturados são propeno e buteno. Está correto, porque propeno e buteno são alcenos, têm ligação dupla entre os átomos de carbono e a ligação dupla é chamada de insaturação, então a B está correta. A letra C está errada, os compostos insaturados são propeno e butano. A gente viu que o butano só tem ligação simples entre os átomos de carbono, então é um composto saturado. Os compostos apresentam cadeia homocíclica. Quando fala essa classificação homocíclica, cíclica é cadeia fechada e essas cadeias são abertas. Então, o correto seriam cadeias homogêneas, porque só tem carbono e hidrogênio. E a letra E está completamente errada, porque ele classificou a cadeia como heterocíclica. Para ser heterocíclica, tem que ser cadeia fechada e com heteroátomo. Eu não tenho heteroátomo, porque eu só tenho carbono e hidrogênio, tá? Então, a gente fica por aqui. E o que vocês vão fazer? Quem ficou em recuperação, façam os exercícios da recuperação utilizando o material escrito, né, que já está tudo lá explicado, que os exercícios da recuperação são parecidos com esses exercícios valendo ponto. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Qualquer dúvida pode mandar comentário para mim, que assim que puder eu respondo vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite.